Agora sim, né? Ok. Então tá, pessoal, dia 24 de agosto, terça-feira, disciplina de Marketing Design. Vamos para o nosso quarto encontro. Quero fazer um registro primeiro sobre a atividade da semana. Seja bem-vindo, Gabriel. Assim que puderes, já fiz o pedido também para o Rodrigo Bettina. Assim que puderes, pode abrir a câmera. Bom, nós tivemos na semana passada uma conversa sobre ambientes de marketing. Gente, e eu quero recuperar e trabalhar um pouquinho em cima, né, do que a gente discutiu, em cima do TDE, que na verdade é uma atividade complementar, né? O TDE existe exatamente para a gente ampliar, aprofundar, reforçar, enfim, tornar mais, né, complexo e amplo aí o nosso estudo. E por isso eu quero retomar, até porque de 12 alunos da nossa turma, apenas 4 participaram. Até abri uma exceção na semana passada, dando o prazo, eu acho que eu até tinha comentado com vocês, que eu, em geral, gosto de dar o prazo para a realização do TDE até um dia antes da próxima aula, para que eu, ao longo do dia, né, que teremos um novo encontro, eu possa dar uma lida e tal. Senão ficam entrando os arquivos ao longo do dia e nem sempre eu consigo olhar todos. Então, assim, primeiro, sala de interação, quero fazer algumas observações, tá, para vocês e para aqueles que vão assistir aí depois da gravação e tal. Sala de interação, quando possível, dependendo da atividade, às vezes é mais difícil, como essa dessa semana, mas quando possível, façam na própria caixa de texto, colhem ali o arquivo e tal, e coloquem na própria caixa de texto, é uma característica que a gente, né, dá preferência, porque por ser uma sala de interação, se eu tenho que, a cada manifestação, abrir o arquivo, né, baixar e tal, para depois voltar aqui, fica mais difícil essa interação, poder avaliar as diferentes manifestações, os diferentes pontos de vista, né? E quando já está aqui, porque a sala de interação ela abre uma caixa de diálogo com todos os, né, ou pelo menos os principais comandos e funções de um editor de texto. Então, tu pode ali utilizar, né, sublinhar, colocar negrito, mudar a fonte e tal. Então, nesse sentido, né, nós temos todas as condições para já colocar a nossa participação direto na caixa de texto. Então, fica já essa, digamos, orientação, recomendação para facilitar a sala de interação. Acaba que muitas vezes, isso eu conversando com alunos, muitas vezes eles me confirmam isso, que quando está o arquivo anexado, aí tem que abrir o arquivo, acaba que a gente nem olha o que foi postado. Só a Bettina que postou direto ali e outros 3 postaram, mas, como eu disse, essa semana, pelas características da proposta do exercício, né, eu entendo que sim, né, talvez fosse mais adequado colocar como um arquivo, né, pelas características, tinha uma matriz e tal. Mas sempre que possível, joguem para dentro da caixa, tá? Então, o Fernando já está aí, chegando agora, seja bem-vindo, Fernando, a Bettina, e mais quem? Larissa e Gabriel Pacheco foram os que postaram. Gabriel também já está aí, e a Larissa ainda não chegou. Então, fica assim o registro para aqueles que não conseguiram postar essa semana, sempre tenham como um objetivo, um propósito, eu
né, anunciei já desde o início do semestre que sempre vou valorizar muito a participação, né, e interagir nessas salas de interação. Nós temos essas salas de interação com esse propósito de complementação dos estudos e dos debates que a gente tem nos nossos encontros síncronos. Tá? Então participem, assim como fizeram estes 4 que eu relatei. Eu vou resgatar um pouquinho esse papo nosso da semana passada, e vou dar destaque mais uma vez à tecnologia. A gente tem falado bastante em tecnologia, né? Temos comentado bastante em tecnologia e sobre a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? As transformações que isto representam em termos de possibilidades para as empresas, né? Em termos de transformação do mercado, em termos de transformação de comportamentos. Enfim, a tecnologia tem se inserido de uma forma muito intensa e transformadora. Na semana passada, nós fomos além de uma superficial análise, muito mais a título de exemplos, mas fomos além da tecnologia, trazendo outros elementos que compõem o macroambiente. Semana passada a gente falou sobre macroambiente. E o macroambiente, o quanto ele impacta nas atividades empresariais de qualquer segmento, e por isso a necessidade de nós termos sempre esse olhar, essa atenção e essa preocupação com o macroambiente. Porque sim, o macroambiente, de alguma forma, quanto mais, né, nós conseguirmos fazer uma análise adequada, correta do macroambiente, melhora a nossa possibilidade de estabelecer um planejamento de médio e longo prazo. Foi isso que falamos a semana passada, porque muitas empresas estão, né, acabam que estão atuando de forma muito reativa, né? A construção dos seus planos não são, né, construções de médio e longo prazo, são reações àquilo que está se apresentando no mercado, muitas vezes a partir do microambiente, e uma empresa que sim mantém, né, essa capacidade de se ajustar e se adaptar, a partir de variáveis, muitas vezes do microambiente e outras do macro, mas que tem essa atenção com o macroambiente para tentar estabelecer alguns caminhos possíveis, mais otimistas, menos otimistas, mais realistas, a partir destes diferentes cenários da leitura do ambiente. Isso é o ideal. É uma empresa que está em melhores condições de enfrentar, né, um mercado que é, sim, cada vez mais difícil de se fazer leituras e de se entender e tal. Aí, o que aconteceu essa semana, por isso que eu quero resgatar, e a ideia era essa mesmo, de nós pegarmos os exemplos que vocês trouxeram. Gostei muito, assim, do último exemplo da Betina, gostei muito do exemplo do Fernando também, que foi o primeiro a postar, e até quero que depois a gente retome essas postagens, foram exemplos bem interessantes, assim como do Gabriel e da Larissa. O que aconteceu essa semana em termos de tecnologia? Só para, né, mais uma vez reforçar o quanto essas coisas podem sim estar anunciando mudanças significativas nos próximos 10, 15, 20 anos. Olha o que a gente falou semana passada, né, fazendo previsões aí em torno de 2, 3 décadas, lembram? A gente falou sobre meio ambiente, aquecimento global, mudanças de cultura, né, de culturas, de cultivo de culturas. Nós falamos de aspectos demográficos, né, alteração nas questões demográficas, falamos nas questões geográficas, falamos um pouquinho de política, falamos um pouquinho de relações internacionais, falamos de economia. Enfim, fomos, né, tratando assim de questões maiores, mas que nós sabemos que interferem. Hoje tem um anúncio aí que há uma previsão da gasolina chegar a R$ 7 e não sei quanto. Ouviram?
aqui na região metropolitana, aqui no sul, vai passar de R$7. Então, estes são elementos, né, elementos do macroambiente, elementos, né, econômicos e tal, e que impactam, sim, a nossa atividade, que impactam, né, e que podem apresentar, eventualmente, alguma oportunidade e ameaças também. Mas a semana passada foi interessante, nessa área da tecnologia, aconteceram algumas coisas assim muito interessantes, que cabe como registro, assim, né? Viram a reportagem do carro voador? Não ouviram a reportagem do carro voador? Isso foi a semana passada. Semana passada, onde é que foi? Onde é que foi? Deixa eu ver até, eu tenho anotado em algum lugar aqui. Foi na Eslovênia. É uma empresa eslovaca, a Klein Vision, ela lançou fez o voo, né, o primeiro voo intermunicipal com um carro voador. A gente fica pensando que estas coisas, né, não fazem parte da ficção, estão muito longe de acontecer, mas não só não estão longe, como já estão acontecendo. Claro que foi um voo experimental, mas ele decolou, ele saiu de uma garagem, decolou, chegou num outro município, aterrissou, recolheu as asas, né, voltou a ter uma forma, digamos, próxima aí de um carro esportivo, seguiu pelas ruas, entrou no estacionamento de um hotel lá, desceu e está tudo bem. Coisas, né, que há um tempo atrás a gente realmente não imaginava. Isso muda a dinâmica. Claro que isso não é de uma hora para outra, imagina, né, não tem nem como a gente, né, achar que isso vai estar acontecendo aqui na nossa realidade no curto espaço de tempo. Mas sim, isto, né, nas grandes metrópoles e em algumas regiões que forem sendo concebidas para esta nova realidade, claro que sim, isso, né, vai ser comum. Então, por exemplo, ali na Califórnia, para quem conhece ali, no Vale do Silício, isso não falta muito para ser, né, para eles já estarem regulamentando um novo espaço aéreo, que vai ser ocupado aí por carros voadores. Né? E isso, insisto, muda, né? Mexe com o mercado. Então são coisas muito, né, são coisas que rompem modelos, que rompem formas. Um outro lançamento no ano passado, desculpa, no ano passado teve muita coisa. Na semana passada foi o anúncio do Elon Musk. Ouviram? Não viram a apresentação do humanoide? Né? Humanoide, que em 2022, ou seja, estamos há alguns meses de 2022, por isso ele já fez a apresentação e tal, já teremos o protótipo, né, do Optimus, o Tesla Bot, e um humanoide, né, que tem na cabeça assim, é uma espécie de uma tela de computador, com muitas informações e tal, e o corpo, bom, é um corpo, né, de um humano. E ele se movimenta como nós, ele caminha a uma velocidade de 8 km por hora, que é uma velocidade razoável para quem pratica corrida e caminhada, sabe que, né, é uma velocidade bem razoável. E ele vai ter 1,73 de altura, então estatura mediana, 57 quilos, vai poder carregar, né, pesos de até 20 quilos e tal, e vai executar funções várias, operacionais, rotineiras e tal. Um humanoide. E daqui a pouco isso vai começar também a fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Não amanhã, não depois de amanhã, mas no médio e no longo prazo, sim. Isto vai, né? Isso muda a forma com que as coisas acontecem.
Isso muda daqui a pouco os próprios ambientes empresariais. Se hoje nós, eventualmente, em algumas funções ainda utilizamos seres humanos, pessoas, e a gente sabe que a partir da Revolução Industrial, né, começou a haver uma transformação no tipo de trabalho dos homens, isso, nesse sentido, cada vez coloca, né, mais a computação, a ciência para dentro dos ambientes organizacionais, e não só em termos operacionais, porque, né, daqui a pouco a gente está imaginando o humanoide fazendo operações, né, repetitivas e rotineiras, mas a gente sabe que eles já estão sendo utilizados, inclusive, em termos de construção de estratégias e de planejamento e tal. Uma capacidade de análise e construção de cenários muito melhor do que a nossa. Então, esse foi mais um aspecto que diz respeito à tecnologia, que diz respeito a cenário, a ambiente macro, e que sim, no médio e longo prazo a gente tem que começar a considerar. Então nós vamos fazer o nosso planejamento de marketing, é claro que a gente tem que considerar essas perspectivas. Eu estou desde a semana passada trazendo alguns exemplos, porque eu quero exercitar um pouco mais. Porque o planejamento de marketing, muitas vezes, ele se restringe, insisto, eu disse agora há pouco, ele se restringe às análises do microambiente e a análises de curto prazo. A gente, né, fica limitado àquilo que está acontecendo e que está mais próximo de nós. E que, claro, são as coisas imediatas, são as coisas que mais, né, repercutem mais diretamente e mais rapidamente. E o longo prazo fica para depois, quando o longo prazo se tornar médio, ou quando o médio se tornar curto, aí nós começamos a nos preocupar. Uma empresa que tem essa visão de médio e longo prazo e começa, sim, a construir estratégias maiores para estes cenários possíveis, bom, ela vai, sim, agindo reativamente, na medida do necessário, no curto prazo, mas ela tem um norte já. Ela tem respostas já preparadas para aquilo que pode eventualmente acontecer, mais do que no curto prazo, no médio e no longo prazo. Um outro aspecto interessante que diz respeito a macroambiente. Trouxe 3 só relacionados à tecnologia, mas antes disso eu já falei da gasolina, que também é, né, uma questão do macroambiente. Semana passada acho que falamos sobre energia solar, se não me engano falamos, né, e hoje o Brasil alcançou uma produção que coloca ele em 14º lugar dos países em termos de produção de energia solar. 14º lugar no mundo. China está, né, muito na frente, a China está muito na frente, depois vem os Estados Unidos, e enfim, o Japão está em 3º ou 4º. Agora vamos comparar o Sol no Japão e a área territorial do Japão com o Brasil. E eles têm 7 vezes mais produção de energia solar do que nós. O Brasil talvez seja o país, possivelmente seja o país, talvez ele concorra com a Austrália, que tem a maior possibilidade de explorar a energia solar, pela sua condição geográfica. E nós estamos em 14º. Então, comemoraram, né, ter atingido determinado patamar que nos levou aí a 14º lugar, mas é uma comemoração assim, ó, na verdade, deveria ser, né, frustrante saber que ainda estamos apenas em 14º lugar. Por outro lado, a gente percebe que, sim, está tendo, né, as pessoas estão acordando aqui no Brasil para essa alternativa, para essa possibilidade, ainda mais diante de tudo que está acontecendo na matriz energética brasileira, que é talvez um dos melhores investimentos na atualidade, investir em energia solar, né? Então, são questões, e isso essa semana aconteceu, macroambiente. As empresas que já investiram
em painéis fotovoltaicos, em painéis solares, estão tendo um retorno de investimento muito superior a qualquer outro tipo de aplicação financeira no mercado. Quem investiu em energia solar está tendo um retorno de investimento muito maior. Porque o que tu ganha, eu acho que nós chegamos a simular, não sei se eu cheguei a simular ou fazer algum comentário aqui, com relação aos ganhos que tu tem quando tu investe em painéis solares. Né? A energia solar está realmente com preços muito elevados e isso faz muita diferença. Mais um elemento do macroambiente. Outro, ainda na área da tecnologia, o que aconteceu com uma das nossas redes de lojas de departamento aqui do nosso estado, semana passada, que virou notícia? Quem é que acompanhou um drama de uma rede de Tal de lojas? ransomware? Ransomware. Ransomware. O que é o ransomware, Lucas? A princípio são hackers que entram, invadem a rede da empresa, criptografam lá, trocam as senhas, ficam com o acesso e depois tentam vender esse acesso, né, para a empresa retomar. Ou seja, sequestram. Sequestram, né? É o sequestro. É um sequestro de informações. E as lojas Renner foram alvo, né, desta ação na semana passada. Isso repercutiu muito no mercado. A Renner perdeu o domínio, né, dos seus sistemas, de site, de tudo. Eu acho que ficou quase 72 horas. E você chegasse a ver o quanto eles pediram de resgate, Lucas, pelo Ah, não sequestro? lembro dos números. Não lembro dos Só números. US$ 1 bilhão. O pedido de resgate foi US$ 1 bilhão em criptomoedas, para não ser rastreado e tal. E a equipe de TI da Renner conseguiram, até onde eu ouvi, parece que conseguiram resolver, contornar e salvar as informações. Tá, mas e aí? Isso tem a ver com o macroambiente? Bom, tem a ver sim com o que está acontecendo no mundo da tecnologia, porque existem alguns estudos que mostram que as empresas estão muito vulneráveis a esse tipo de ataque. Alguns estudos recentes dizem que 80% das grandes empresas brasileiras estão sujeitas a sofrer esse tipo de ataque nos próximos 12 meses, se continuarem atuando e estruturadas em termos de tecnologia da informação como estão hoje. Isso representa o quê? Necessidade de tu pensar também as tuas estratégias. Então veja como o mundo está cada dia mais complexo, né? E a gente precisa, sim, estar muito atento a tudo isso que está acontecendo. Em todos esses grandes espaços ou ambientes, nesse macroambiente, é sim desafiador, claro que é, mas se tu quer ter um negócio, tu quer prosperar, né, neste mundo, nós precisamos sim nos conectar com esse mundo. Este mundo, né, exige uma capacidade de leitura e de acompanhamento de tudo que está acontecendo, senão nós não temos muita expectativa no médio e longo prazo. Diante deste destaque, e mais uma vez reforçando que é importante a participação no TDE, sempre para a gente fazer na semana seguinte um comentário sobre o que vocês, né, trouxeram, eu gostaria agora de abrir para vocês falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Vou, como eu disse, né, prestigiar e valorizar muito a participação de cada um. O TDE, eu disse isso lá no início, não aparece como uma atividade avaliativa, mas é óbvio que o Jefferson vai considerar todas essas participações no processo de avaliação. Tá? E eu gostaria, assim, ó, de que aqueles que postaram durante a semana, se concordarem, que apresentassem para os colegas a sua análise
SWOT, especialmente no que diz respeito a oportunidades e ameaças, ou seja, principalmente no macroambiente. Fernando, a Betina, quem mais que o Gabriel e, bom, a Larissa não está aí. Quem é que gostaria de fazer um breve comentário dessa sua análise? Gostaria de ouvir os três que estão aqui, inclusive. Começamos por quem? Pelo que primeiro postou? Pode ser, Fernando? Aliás, se quiser projetar, ou se quiser que eu projete aqui. Não, microfone. Se tu quiser projetar, pode projetar, hein? Então, Tanto faz. deixa eu ver aqui, Fernando. Vamos ver, deixa eu abrir em outra janela. Vocês conseguem ver? Está muito pequeno? Dá para ver? Tá visível. Pra mim aparece na telinha do lado aqui, mas tô tentando aumentar e não consigo. Deixa eu ver uma coisa, então. Vamos de novo. Eu posso colocar por aqui também. Tá, vamos tentar agora, senão... Ver como é que ficou agora. Melhorou um pouquinho, não? Fernando, Agora tô conseguindo. Tá, bebidas Fruc. Vamos trabalhar mais, Fernando. E achei legal que depois tu trouxe aqui, ó, as tendências, né, oportunidades e ameaças. Porque, assim, interno, né, forças, fraquezas e tal, acho que, né, todos já compreenderam bem e tal. Mas aqui, a partir do terceiro slide, ficou bem interessante essa tua análise macro, né? Depois, esses outros gráficos aqui, eu não cheguei... Daí tu fala um pouquinho sobre eles e tal. Não cheguei a me aprofundar muito na tua postagem. Mas vamos lá. A palavra é tua. Eu tentei dar uma pesquisada, né, nessas informações ali para tentar entender um pouquinho como é que funcionaria para me explicar aí, né? Daí eu fiz uma análise ali desse conteúdo aí. Daí eu fiz essa tabela SWOT aí, né? Daí o que achei, as forças de uma empresa nessa parte de bebida seria a equipe de vendas, né? As forças para vender, uma qualificação da empresa, né? Daí tem os produtos de qualidade, né? Mix de produtos, plano de carreira, marca forte regional e prestação de serviço qualificado. E um ponto fraco, as fraquezas dela seria o poder centralizado, né? Falta do departamento específico para a criação de novos produtos e verba limitada. Marketing ineficiente, visibilidade fora do estado e limitação tecnológica. Nessa parte aqui, no caso, a Fruc é mais conhecida no Rio Grande do Sul, né? E está crescendo para Santa Catarina, já começou a vender lá, né? Uhum. Então, ela não tem uma verba também tão grande, né? Que nem as concorrentes, seria a Ambev, né? E a FEMSA, que é a Coca-Cola, né? Então, eles investem muito
muito em merchandising e propaganda, né? É um ponto bem fraco dela, né, para crescer, né? As oportunidades, né, aumentar o mix ali, né, que eu botei a fabricação de chá gelado, tipo, aquele tea chá, né, tem os produtos seria H2O, que não existe, né, no mix da Fruc, daí que nem eu botei também aumentar, né, a distribuição, daqui a pouco, hoje já está em Santa Catarina, depois, futuramente, passar para o Paraná, né, continuar, né, aumentar a captação de novos clientes, fidelizar, né, os clientes fornecedores, né. Essa parte aqui é importante, porque as empresas de bebida tá faltando muita matéria-prima para fazer o envasamento, né? Então, se tu fidelizar os teus fornecedores, vão te dar prioridade para te entregar material, né? As ameaças ali, concorrência com maior mix de produtos, né? Concorrência com maior poder de negociar, marcas com maior visibilidade na mídia, clientes com contrato de exclusividade com os concorrentes. Isso aí é uma coisa bem forte exemplo da Ambev e Coca-Cola. Eles tentam fazer contrato com, tipo, aqui na região, aqui, um exemplo, eu moro em São Leopoldo, aqui, eles fazem contrato que nem uma bem forte, a Primavera, né? Eu sei que a Coca-Cola tem contrato com eles, né? Então, é muito difícil uma outra empresa concorrer com eles em termos de bonificação. Eles trabalham com bonificação, né? É difícil tirar um cliente dessas grandes marcas, né? Daqui a pouco é uma coisa que eles poderiam tentar começar também a criar mais contratos de exclusividade, né, para trazer mais o cliente próximo da empresa. Né? Legal. E assim, ó, bom, na SWOT aqui, tu priorizou a análise micro, né? Nós estamos avaliando a concorrência, né? Como é que a concorrência está atuando e tal, as perspectivas de novos clientes. Mas aí tu tem o macro ambiente, que eu achei bacana porque veio né, exatamente ao encontro que eu tinha pedido, especialmente no TDE. Vamos tentar dar uma olhada maior, né, ir além dessas ações mais imediatas, né, no microambiente. Vamos pensar assim, tendências, o que está acontecendo e o que essas tendências podem representar de ameaças ou oportunidades. Então esse quadro aqui achei muito, muito legal. Tu tem algum conhecido ou tu pegou aleatoriamente a Fruc? Trabalha lá? Não? Eu trabalhei já lá, né? Ah, já trabalhou. Legal. Trabalhei lá, daí eu trabalho como área de vendas, né? Daí eu já é um tema já mais propício para mim falar de algumas situações, né? Que eu vivi bastante na rua, né? Sim. E aí, fala um pouquinho das tendências aí que tu apresentou. Que nem ali sobre a negociação com o governo, né? Às vezes fazem incentivos fiscais, diminuem os impostos, no mais, daí a tendência daqui a pouco tiver uma boa parceria com o governo, consegue ter benefício, né? Daí incentivos fiscais, ali troca de poder, talvez, se trocar o governo, daqui a pouco o próximo governo pode não continuar, né, com o que está passando para a empresa, os benefícios, né? Tem que ser bom de ela continuar e talvez manter o próprio governo, né? A parte de econômica, ampliação do faturamento de reservas de capital, né, construção de novas fábricas. Eles estão com um projeto ali de fabricar, não me lembro agora o nome da cidade, eles vão aumentar, né, o parque fábrico deles. Então, ali, a recessão econômica e não atingimento de metas. Isso foi bem complicado, essa pandemia aí, essa parte de vendas aí, que deu um excesso bem grande, né? Faltou embalagem para eles fabricar, então faltou mercadoria no mercado. Isso aí é uma ameaça, né? Daqui a pouco um outro concorrente pode entrar num cliente que nunca teve acesso, né? Abre porta para outros. Daqui a pouco pode perder esse cliente, né? Se não tivesse a parte tecnológica ali, investimento... Mas assim, ó, é só para reforçar, tanto os políticos como os econômicos, né? A gente sabe que existem... como tu colocou ali, né, enriquecimento nas regiões da fábrica e tal, mas existem programas, por vezes, do poder público municipal, por vezes do poder público estadual, de incentivo à instalação de fábricas. A gente ouve falar, né, muitas vezes aqui nas cidades da região mesmo, que existem alguns programas que vão isentar de uma carga tributária por um longo período e tal.
Então, estar atento a isso, né, já que existe essa responsável intenção de ir crescendo e de ampliando a atuação, a Fruc tem sido muito feliz nesse processo de expansão, né? E tem tido muito sucesso, né? Ela tem tido muito sucesso, assim. Se a gente olhar a trajetória e a participação de mercado nela, é algo assim, ó, é um caminhar muito consistente, né? Com muita responsabilidade e tal. E é claro que a empresa ou as empresas precisam ter, sim, esse acompanhamento, né? Uma área que vai monitorar estas possíveis benesses que são concedidas eventualmente por governos, como tu colocou ali, parceria e aproximação com prefeituras, com o governo do estado e tal, porque realmente acontece, né? Então, se tu consegue isso, tem essa intenção da construção de novas fábricas, associando ao que eu falei agora há pouco, daqui a pouco nesse projeto tu tem uma área que tu vai ter benefício, uma área que é bem localizada e que tem a estrutura logística bem planejada e tal. Um mercado promissor. Tu usa, por exemplo, essa questão da energia elétrica, né? E já faz uma fábrica com conceitos de sustentabilidade bastante atuais. Bom, isso, né, é uma projeção, né, inteligente e responsável em termos de planejamento. Mas é óbvio que tu tens que considerar os cenários negativos que estão apontados ali pelas ameaças, né? E aí, se esse processo da pandemia não se resolve, se a recessão pode, né, a partir de alguns movimentos econômicos e políticos se agravar, ok? Então, tu vai traçando esses diferentes cenários. Muito bom, vamos adiante. E aí, que mais? Sociais e tecnológicos, né? Na parte social ali, se não me engano, eles também criaram ali o abastecimento dos caminhões, acho que era óleo diesel, eles fizeram ali em Canoas, eles não precisam ir num terceiro, né, eles abastecem o veículo lá, e agora, recentemente, eu vi uma notícia que eles aderiram agora aos caminhões elétricos, né, para fazer as entregas. Já tinha visto uma reportagem anteriormente, mas não, eu acho que a parte de bebida estão chegando nessa parte de a entrega com caminhões elétricos. E a Fruc também entrou nessa parte. Já tem, acho que 4 ou 5 caminhões elétricos para fazer as entregas. Então, estão investindo nessa parte, né? Não estão ficando para trás das outras, né? Das concorrências. Daí podem também oportunidades, né? Daqui a pouco fazer parceria e investimento, né, em startups, né? Para criar novas tecnologias ou novos métodos, né? Para facilitar e não ficar para trás, né? Sim. E as ameaças já ficaram ultrapassadas ao não conseguir acompanhar as inovações dos concorrentes, né? Eles sempre têm que estar analisando os concorrentes para não ficar para trás, né? Porque é bem forte no ramo de bebida da concorrência, né? Muito forte. Legal, muito bom, Fernando, muito bom. Deixa eu ver aqui o que é fontes de informações utilizadas para a decisão de compra de refrigerantes. Aqui tu pegou dados de uma pesquisa, né? Isso, ali sobre o consumidor, mais ou menos, praticamente a faixa etária, o que induz o consumidor, né, a comprar, pesquisas aí que eu encontrei, achei interessante colocar também. Legal. No processo de tomar decisão de compra, quais são as fontes que impactam, que influenciam, que se fazem presentes? Depois aqui os grupos que influenciam no processo de decisão de compra. Muitos não têm influência de grupos, outros têm os filhos, amigos e tal, legal. E por fim, os fatores considerados importantes pelos consumidores. É uma pesquisa mais antiga, mas a título né, de troca, de pensar, é isso, né? Nós estamos trabalhando aqui com esse arquivo que o Fernando postou, nós estamos vendo assim, ó, o quanto, né, nós podemos construir um planejamento de curto, médio e longo prazo a partir de um conjunto de informações confiáveis, precisas, né, obtidas de forma inteligente e tal. Então, aqui os fatores, né, saúde, meio ambiente, preço, promoção, o quanto impacta, né, a qualidade e assim por diante. Muito bom, Fernando. Legal. Vamos encerrar aqui.
Parabéns. Quem quer apresentar agora? Quem mais que está aqui? Deixa eu ver aqui. A Larissa postou, a Larissa chegou agora. Larissa, nós estamos discutindo aí as postagens de vocês, elogiei bastante o trabalho que vocês fizeram e tal, né? Gostaria que todos se envolvessem nas próximas, mas estamos, assim, dando um foco maior na questão do macroambiente, né? Então, os elementos do macroambiente, né, que a gente já iniciou a conversa lá na semana passada, e que precisam ser, sim, ser considerados, ser estudados, né, para a gente ter um resultado melhor em termos de planejamento. Tu quer falar sobre a tua postagem, Larissa? Oi, prof, tudo bem? Tudo. Estou indo pela ordem, né? Primeiro foi o Fernando que postou, depois tu postou na sequência. Sim, até que eu ia te dizer, eu fiz, só que depois eu me lembrei que era mais sobre o macroambiente, eu fiz mais focado, se tu ler ali. Sim, eu vi. Eu destaquei o do Fernando e da Betina, mas tem alguma coisa do macro, né? Porque tem, tu mas fala eu assim me lembrei depois. Sim, porque tu fala assim da questão da responsabilidade social e ecológica, né? As novas tecnologias, mas ficou meio, né? Sim. Não ficou tão específico, assim, consciência de alimentação saudável e cardápio. Deixa eu ver, Burger King. Mas se tu quiser deixar os outros apresentar, por mim não tem problema. Não, mas aqui não é uma questão de apresentar e tal, mas sim trazer para reflexão, para a gente, né, pensar um pouco sobre os elementos que a gente tem que considerar. A gente estava conversando com relação à apresentação do Fernando, né, o quanto, né, uma FRUC, por exemplo, que tem esse projeto que eu comentava, assim, me parece, pelo menos, é uma leitura muito minha, né, mas eu acompanho, eu já visitei lá a FRUC, conheço algumas pessoas lá, já tivemos palestras aqui na UBRA de alguns gestores da FRUC e tal, e aí a gente conversa bastante, e me parece, claro que a gente não tem todas as informações e tal, né, tem coisas que a gente, mas numa leitura, assim, né, de fora, um trabalho muito responsável, assim, de crescimento, de expansão, mas, né, dentro de um crescimento bastante consciente e responsável. E aí, né, estes elementos todos que compõem aí os cenários, né, o Fernando foi apresentando e tal, essas perspectivas. Aí, claro que a questão política está presente, né, porque sim, tem benefícios fiscais, muitas vezes, que alguns municípios ou estados oferecem, e a FRUC nessa expansão, talvez Paraná ou coisa assim, tenha que estar atento a essas diferentes situações, né, e benefícios que são concedidos, a questão da economia e tal. Bom, Burger King também tem algumas questões macro, assim, que são importantes, né? O Burger King tem umas questões macro que são importantes. Essa semana ainda vi uma matéria sobre o McDonald's, e o McDonald's na Índia está lá, né? Está lá, na Índia. Mas na Índia ele não coloca a carne bovina. A carne bovina não está, né, no cardápio do McDonald's. Então tem uma adaptação a partir da cultura, né? Ele está em todos os cantos, mas ele respeita as questões culturais, né? E isto é ter sempre... parece o óbvio, mas às vezes tem alguns descuidos que podem comprometer, né, toda uma expectativa e todo um plano de instalação, coisa assim, né? Tu comete um erro ferindo determinada cultura, tu afunda a tua marca. Então são coisas interessantes. E o Burger King tem também que ter essa noção de que sim, né? Por exemplo, essa questão da carne bovina é uma preocupação crescente. Então, nesse segmento, tem que ter algum tipo de olhar para, por exemplo, né, todos esses avanços que estão acontecendo
na carne de soja e até na carne de laboratório, que já é uma realidade. E que, por consequência, poderia, sim, não só resolver o problema de algumas pessoas que se sentem incomodadas com o consumo, né, da carne de animais, como também ter um elemento importante no que diz respeito à proteção do meio ambiente, porque a gente sabe que, né, o gado é um problema sério do aquecimento global. Então, imagina, estas empresas seguramente, né, estamos falando aqui sem domínio de causa, mas obviamente que elas estão, né, muito atentas e acompanhando aquilo que está sendo desenvolvido em termos de desenvolvimento da carne que não seja animal. Enfrentando, obviamente, o poder da pecuária, né, daqueles que se sustentam, né, que têm né, uma participação muito forte na economia ligada à pecuária e que vão continuar, né, pressionando e tal, e presentes no mercado. Bom, Sim. isso... Até sobre isso, eu trabalho na JBS, né? E lá a gente exporta muita coisa para fora. E a gente vende para os sheiks árabes, sabe? E aí eu fui descobrir, foi o quê? Uns meses atrás, eu não sabia, eu trabalho lá perto, que até quando eles estão criando o animal, eles são separados do resto, porque eles não podem comer a mesma comida que, por exemplo, que vai para os mercados aqui. Dentro do CD, eles têm uma câmara específica, é a câmara halal, eles chamam. Não sei pronunciar exatamente, mas é halal, eles chamam. E é todo um processo totalmente diferente só para o que vai para aqueles shakes. Eles não podem ter contato, por exemplo, a carne de... O que eles comem de carne não pode ter contato com a carne de porco, e a carne de porco não pode ter contato com a carne de boi. Os componentes, o que o bicho comeu tem que ser diferente. É todo um cuidado. E a cada 3 meses, os shakes vão ali no CD e eles analisam o processo e o que está sendo feito para ver se está dentro das normas da cultura deles, da religião deles. É bem diferente, assim. Então, todo mundo lá dentro tem que saber que tem que ter um contato, até quando tu vai pegar as coisas, onde fica as coisas, com o que fica as coisas, tem que ser totalmente diferente. Legal. É isto, né? É a cultura, é a religião, as crenças, que tu precisa estar muito atento e se adaptar, ter essa capacidade de se adaptar. A carne de laboratório, eu vejo assim, ó, é que a indústria da carne é muito poderosa. Então a gente tem a dificuldade ainda de avançar nesse sentido, né? A pecuária, os pecuaristas, a indústria da carne é muito poderosa. Mas a carne de laboratório, ela tem, assim, né, ela é muito semelhante. Né? É um estudo que passa pela genética e, né, eu vejo que é um caminho inevitável, um caminho necessário, eu diria, um caminho necessário. Né? E a gente vai chegar lá em breve. Então, quem está no segmento, vocês seguramente estão acompanhando isso. Muito bem. Gabriel, quer falar um pouquinho da tua? O senhor me escuta? Sim, bem. Eu posso falar, mas eu acabei me perdendo nessa parte do macro também. Sim. Deixa eu ver aqui a tua postagem. Eu tinha destacado do Fernando e da Betina. Eu destaquei mais a marca, eu acabei apagando na hora de fazer essa... É isso, reconhecimento, identidade visual, tal, tá. Não, tranquilo, vamos falar em cima da Betina, então. Pode ser, Betina? Perfeito. Tu quer que eu comente ele? Pode ser, por favor.
Peraí que ela tá não está em arquivo, então... Dá para ver? Só bota um pouquinho mais para cima. Quando eu falar das oportunidades... Isso, não, daí eu... Tá, eu não sei se tu quer passar aqui porque eu estou querendo dar mais ênfase a oportunidades e ameaças, né? Mas vamos lá, fala um pouquinho dos pontos fortes. Tá, assim, na aula passada eu até comentei com minha mãe, assim, que é uma enxurrada de informações, uma obesidade de informações que acabam deixando a gente um pouco pensativo, assim, né, em relação ao futuro do mundo e tudo mais. E eu saí até meio, não pesada, mas sabe quando tu sai, assim... Assustada. Exato. E a gente comentou também sobre o Padman, né? Uhum. É um filme que eu gosto muito e eu comecei... E lembrando da aula, me veio essa empresa na cabeça, que eu achei que ela entra muito bem na proposta do macro e da questão ambiental e sustentável, que foi o que a gente tratou na aula passada. Então, eu trouxe a Pants, que é uma marca de calcinhas absorventes, né? Que, na verdade, os meios de absorção para as mulheres nesses últimos anos, eles têm tido outras maneiras que vêm ajudando a mulher durante esse período, e a tendência é aumentar, né, cada vez mais. E os pontos fortes da marca, né, as oportunidades também, é que a questão é que é uma marca que preza muito a sustentabilidade, com produtos biodegradáveis, veganos, hipoalergênicos, antibacteriano e reutilizável, né, que é um dos pilares da marca. Então, eu quis trazer muito a parte, assim, que o quanto uma mulher gasta com absorvente durante a vida inteira, e não só a questão de gastar com esse absorvente, sim, quantas toneladas de absorvente tem no mundo, e esse produto, no caso o plástico do absorvente, ele demora, se não me engano, mais de 50 anos para começar a se degradar, né? Então, esse é um ponto, é uma oportunidade, né, da marca de mostrar para o cliente que, primeiro, ele vai ter economia, né? Por ano, se não me engano, é R$400 por ano que a mulher vai economizar, e a mulher tem mais de 450 ciclos menstruais a vida inteira, na vida dela. Então, imagina, são 450 ciclos que tu vai poder conseguir diminuir o teu valor com absorvente, que é alto, um pacote de absorvente não é alto, sei que a maioria daqui é homem, mas assim, é um custo. Então, também o que eu acho bacana, que eu acabei não escrevendo, que é assim, ó, entra na questão das empresas, né? Que um dos riscos é que o mundo do absorvente, as indústrias, elas são muito grandes, né? Então, eu acho que elas têm muito mais poder de propaganda, poder de persuasão do que essas marcas que estão no início. Então, eu acho que é uma competição, seria uma competição muito forte, acirrada, né? Tu tentar competir com as grandes marcas, os grandes nomes, por isso que eu botei ele que tem bastante concorrência. E... Deixa eu ver. E também, assim, eu vejo que, por exemplo, a minha geração e a geração da minha irmã, que a minha irmã está com uns 11, 12 anos, essa geração, ela anda muito mais consciente, né, em questão de sustentabilidade, de ir atrás de formas novas de reinventar vários tipos de produtos. Então, acho que isso é uma oportunidade para esse tipo de empresa que quer inovar,
trazendo mais facilidade para as mulheres, funcionalidade no dia a dia, nesses dias de ciclo que são bem complicados, que a mulher sabe. Então, é mais ou menos isso, que eu fiz bem aprofundado nessa questão da sustentabilidade, do biodegradável, da questão da economia, que a gente precisa atender a esse tipo de movimento nesses próximos anos, como o professor falou, se a gente quer mudar a realidade do mundo, né? Mas eu acho que é isso. Sim. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tu já tinha, na verdade, já estava na outra tela, mas tu já estava falando sobre isso também, né? Sim. Eu peguei mais um resumo das coisas que eu falei. Uhum. Bom, já fica um gancho aqui para a gente reforçar o pedido para assistirem o filme. Acho que até marquei uma data aí para a gente conversar sobre o filme, né? Padman. É verdade. Padman. Eu acho que... Era a data mesmo, hoje. Oi? Ou era a data mesmo pra gente falar sobre? Boa pergunta. Eu anotei, acho que eu anotei. Qualquer coisa, eu assisto a gravação da semana passada, mas eu acho que eu botei na agenda aqui. Eu já assisti, muito bom. Não pensei em assistir a gravação da aula para lembrar. 14 de setembro, tá? 14 de setembro. Eu não sei se nós não vamos ter que empurrar isso para uma semana depois, porque para 14 de setembro nós tínhamos já no... Eu marquei e não tinha olhado no planejamento, que é a questão da pesquisa, que nós vamos falar agora. Mas, enfim, vocês têm ainda umas 3 semanas para assistir esse filme, e aí depois o debate também, a gente não vai ser a noite toda, né? Vamos conversar um pouco. Quem é que disse que assistiu, Fernando? Lucas. O Lucas? Assistiu só agora essa legendado? semana? Oi? É só legendado, né? Não sei. Só legendado tinha na Netflix. Mas muito bom, muito bom. Muito bom. Gostou, Lucas? Sim, muito bom. Muito legal mesmo. Então A Bom, parte mais legal é a palestra dele. Aquele final ali é emocionante. O final é emocionante. Mas é legal também a questão da cultura, que foi o que tu falou do McDonald's também, né? Sim. Mas, enfim, a gente vai falar sobre Que isso loucura. depois. Né? Então legal tu ter pego esse gancho, Betina. E impressionante, assim, né? O que pode representar muito mais do que a economia, que sempre é um apelo forte, que sempre é um elemento muito forte, mas muito mais do que a economia, essa questão ambiental, né? O quanto tu deixa de produzir lixo, né? Tá? Isso... Muito bem, deixa eu interromper aqui. Então, agora vamos conversar. Tá bem, era isso. Eu queria, né? Queria ter retomado, né? Fiz questão de retomar, e agradeço a vocês que participaram lá do TDE e que se dispuseram aqui a comentar um pouquinho mais. Exatamente para a gente reforçar isso que foi posto semana passada, que abalou um pouquinho a Betina, não era essa a intenção, tá? Mas é que não adianta, a gente não pode se desconectar, ao contrário, precisamos sim, né, estar conscientes de que esse é o novo mundo, é o mundo que a gente está vivendo, e a cada semana tem novas circunstâncias, novas situações. Vejam que, né, o que eu trouxe agora no início da aula aí, mais 3, 4 aspectos que sim movimentam setores, movimentam segmentos, né? Essa pesquisa que saiu sobre a energia solar, essa questão do carro voador, essa questão do humanoide, essa questão do ransomware, olha
em uma semana, em 3 dias, as notícias que vão chegando e que sim, são aspectos que nós precisamos. Nós temos uma empresa, um pouquinho, deixa eu ver o que é isso, de que forma eu posso. Fala, Lucas. Sobre esse ransomware, inclusive a colega comentou da JBS. A JBS foi uma das primeiras que teve os seus dados sequestrados, né? E eles pagaram um valor para ser liberado os dados, né? Tiveram que pagar. Porque assim, ó, Deram a conta e acharam mais vantagem em pagar. Se tu não tem a competência tecnológica que a Renner encontrou, que a Renner conseguiu, se tu não tem, né, essa competência, bom, é pior do que pagar é não pagar e tu perder tudo. Né? Aí destrói a tua empresa, acaba com a tua empresa. Então, terrível isso. Tu precisa. Né? Eu não sei, hoje a Ubra mandou um comunicado para todos os professores e funcionários, informando que todos têm que trocar senhas e tal, não sei o quê. Então, se a gente prestar atenção, as empresas estão permanentemente agora com essa atenção, com essa preocupação, com esses cuidados, porque sim, isso é a realidade atual. Muito bem. Não sei se vocês viram lá no Ambiente Aula, tivemos tem algumas coisinhas que eu coloquei lá. E agora nós vamos então fazer algumas combinações e encaminhamentos para as próximas 2 aulas. Nós temos um feriado no meio, então a próxima aula é dia 31 de agosto, depois vem 7 de setembro, feriado, e depois 14 de setembro. Portanto, temos 3 semanas, né? 2 aulas, mas 3 semanas. E tem a primeira atividade avaliativa, a AP1, ela está para o dia 14 de setembro. Tá? E essa atividade avaliativa é estudar o mercado, estudar comportamento consumidor. Eu sempre, não tem como, quando a gente trabalha com marketing, não tem como a gente não trabalhar um pouco com pesquisa. Precisa trabalhar com pesquisa. O Fernando, na apresentação dele, achou pertinente anexar alguns gráficos que dizem respeito a pesquisas que a Fruc desenvolveu com relação ao comportamento do consumidor, no segmento, etc. Então, pegando, né, um gancho com aquela apresentação ali do Fernando, essa é a proposta, esse é o desafio. Nós vamos fazer esse trabalho em 4 grupos. Tá? Vai ser uma atividade em grupo, e cada grupo vai ter 3 componentes. Nós temos 12 alunos na turma. Os que estão aqui já podem hoje, né, a ideia é essa, já se organizarem, definirem os grupos, mas se vocês conhecem os colegas e quiserem inserir alguém que não está presente, não tem problema. Não vamos ter muita dificuldade, porque são 12 alunos, e esses 12 nós vamos dividir em 4 grupos de 3 componentes. E cada um desses 4 grupos vai ter, né, o desafio, a partir de hoje, a partir da sequência agora, quando terminarmos o nosso encontro, de começarem a conversar para, em primeiro lugar, definir, quando a gente vai fazer pesquisa, qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro passo num processo de pesquisa? Pesquisa é investigar, pesquisa é buscar né, descobrir aquilo que está oculto. Né? Então, nós temos que descobrir aquilo que nos é oculto, que ainda não sabemos. Então, nós vamos fazer uma pesquisa. Bom, o ponto de partida é exatamente definir com precisão, com clareza, o que queremos descobrir. Qual é o teu problema de pesquisa, qual é o teu
foco de investigação, qual é a tua grande inquietação, o que tu quer descobrir. O que tu quer descobrir. Então, esse é o primeiro ponto. O que nós vamos pesquisar? Bom, o que vamos pesquisar já tem uma orientação, é comportamento de consumidor. É algo em torno da questão, né, comportamental enquanto consumidor. Tá? Agora, o segmento é livre e as variáveis que vocês vão estabelecer ou incluir nesta investigação vai depender exatamente do segmento, né, da indústria, da área que vocês vão escolher ou definir como área a ser investigada. Mais uma vez, Fernando, se me permite, aqueles dados que tu trouxeste ali, da Fruc, bom, se a gente vai fazer uma análise dessa indústria, desse segmento, né, dos refrigerantes ou coisa assim, tem uma série de aspectos relacionados, talvez, à saúde, à preocupação com a saúde, como tu colocaste ali, né, quais são, que talvez seja importante, né, esses movimentos mais recentes que mostram, né, que existem alternativas muito mais saudáveis e tal, então o que isso pode representar, né, nesse comportamento, nessa compreensão das pessoas com relação a esses produtos, etc. Enfim, aí se nós vamos lá para o produto que a Betina trouxe, bom, já são outras perguntas, são outras, né, preocupações que dizem respeito ao quanto as pessoas realmente estão atentas à questão da preservação do meio ambiente, o quanto a questão do conforto, o quanto a questão da praticidade, bom, aí é outro produto, é outro segmento, são outros elementos que nós vamos, né, buscar saber. Mas a proposta dessa atividade é conhecermos um pouco mais, ou bem mais, se possível, as variáveis e os elementos que se atravessam, que influenciam no comportamento do consumidor em determinada indústria, em determinado segmento. É isso. Tá? Então, o primeiro ponto vai ser esse, cada grupo vai, a partir de hoje, né, se organizar nos pequenos grupos. Eu criei salas de interação, já ali no ambiente aula, então tem o grupo 1, 2, 3 e 4. Aquela sala de interação é o espaço onde vocês vão conversar. Vocês podem usar as mensagens, vocês podem, enfim, vocês, né, se organizam para seguir nas conversas a partir da divisão dos grupos. E tem uma sala que deixa eu ver aqui, olhar aqui também para não perder, tem uma sala que tem envio de atividade e tem a sala de interação que abre hoje, dia 24 de agosto, fica aberta a partir de hoje, mas que é a sala de validação da pesquisa de mercado em segmentos variados. Validação da pesquisa. Porque cada grupo que vai ser constituído não vai disparar nenhuma pesquisa sem antes a gente, né, sim, tá ok, tá bem, o instrumento de pesquisa ficou bacana, tá adequado, ou melhora isso, faz aqui e tal, tá pronto, aí sim, aí dispara a pesquisa, certo? Vamos ter que ter a preocupação com relação à delimitação do público respondente. Vamos nos esforçar para conseguir o maior número, dentro do prazo que temos, o maior número de respondentes possível. Esse vai ser um desafio, né? Então, dentro da lógica científica, todos vocês sabem que cada elemento a mais que responde determinada pesquisa, cada elemento contribui para se ter uma margem de erro menor. O que significa? Que quanto mais pessoas respondem determinada pesquisa, menos margem de erro temos. Quanto menos pessoas responderam, a margem de erro dos resultados é maior. Isso é uma lógica. E existem, né,
métodos estatísticos que definem esse percentual de margem de erro. Para vocês terem uma ideia, já devem saber, já devem ter feito pesquisa, mas só para recuperar, pesquisas eleitorais, né? Quase todos os anos temos aí eleições e tal. As pesquisas eleitorais normalmente trabalham com margens de erro na ordem de 2% a 3%. Então, vocês sabem que quando divulgam os resultados das pesquisas eleitorais, normalmente os resultados, né, eles anunciam o candidato tal tem a preferência do eleitorado, né, em 24% da preferência do eleitorado. Uma margem de erro pode ser de 27 a 21, margem de erro de 3%, ou de 26 a 22. É isto. Esse cálculo é um cálculo, de certa forma, depois que a gente tem, né, ele planilhado e tal, tá, né, tu bota a fórmula no Excel, ali fica simples. Só tu insere ali o número de pessoas que tu entrevistou, o tamanho da população, e tu já sabe a margem de erro. Nós não vamos estabelecer um limite, mas eu já antecipo para vocês, assim, ó, que para se chegar em mercados de grandes populações, vamos supor que a gente vai entrevistar aí a população da região metropolitana de Porto Alegre. Em mercados de grandes populações, a gente vai precisar entrevistar talvez 300, 400 pessoas, para se ter um percentual bom, razoável, e que se possa ter validade científica. Pai, professor, se eu não conseguir, se eu conseguir só 100, 150, cada caso vai ser um caso, porque este número é relativo, este número depende do público-alvo. Se é um nicho que nós vamos investigar, bom, aí eu não tenho uma grande população, aí o número de pessoas a serem entrevistadas é muito menor. O cálculo eu vou ajudar vocês, não tem problema. Mas eu quero deixar claro assim, ó, que se vocês não atingirem um mínimo que garanta essa confiabilidade científica, não tem problema. O que nós precisamos fazer é o procedimento correto. Mas se eu precisava de 300 respostas para ter confiabilidade científica e conseguir apenas 120, o procedimento eu entendi. A análise eu vou fazer. Só não vou poder publicar, porque eu não tenho, né, um número suficiente que me dê a confiabilidade científica. Mas eu entendi como é que se faz a pesquisa, eu entendi como é que se faz a seleção da amostra. Isso é o que importa, tá? Larissa. Oi, prof, tu acabou respondendo o que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar quando é um nicho específico, mas tu já respondeu a pergunta. Tá, e aí a gente vai definir ali quantas pessoas vão ser entrevistadas. A princípio, aplicação de questionário pelo Google Forms, né? Fica mais fácil, as pessoas vão respondendo tudo pergunta fechada, é mais difícil para elaborar um instrumento. Mas depois a gente não tem mais trabalho, porque as pessoas vão respondendo e o próprio Google Forms vai montando, dando os gráficos, dando as respostas, a gente tá pronto, né? Então, o trabalho e por isso que eu coloco, temos que ter a validação. Não vamos fazer perguntas depois que as pessoas não vão entender, vão interpretar de forma diferente, tá bom, compromete todo o resultado. Mas esse processo de construção, né, nós vamos ter esse cuidado, vamos ter uma semana no mínimo, talvez até um pouco mais, e aí na última semana, sim, vocês disparam, e os resultados, né, enfim, já vão estar tabulados automaticamente, usando os formulários do Google. Dúvidas? O que eu esqueci de falar? Em termos de cronograma, vamos recuperar. Larissa, fala. Isso vai ser o trabalho da AP1? AP1, isso aí, AP1. Então, cronograma, vamos de novo, hoje é dia 24, a gente vai agora definir os grupos. Dia 31 a gente vai ver alguns conteúdos aqui e tal, mas claro que vocês vão ter
tempo para tirar algumas dúvidas, para a gente trabalhar em cima da validação dos questionários e tal também, mas isso a gente pode ir fazendo ao longo da semana. Eu não preciso esperar a semana que vem para conversar aqui sobre validação do questionário. Tá? Aqui vai ter conteúdo, semana que vem e tal. Podemos abrir um espaço para tirar as dúvidas da pesquisa, mas independente disso, durante a semana, professor, já estamos com um esboço do questionário aí, me manda mensagem ali no aula. Todo dia eu entro no aula. Todo dia eu entro no aula. Então, manda, eu não vou responder imediatamente, mas, né, no máximo ali em 24 horas já tô dando retorno para vocês. Tá? Então, vamos trabalhando, não vamos deixar para trabalhar só nas terças-feiras, nos dias das aulas. Então, 31 de agosto. E aí, temos essa aula, e a próxima aula, fora a semana que vem, já vai ser a da apresentação. Porque no meio tem 7 de setembro, que é feriado. Tá? Mas aí não vai ficar... Não, porque nós temos o ambiente aula. E no ambiente aula a gente vai tirando as dúvidas. Certo? Então temos uma semana para vocês já começarem a se organizar. Semana que vem vocês já tragam alguma coisa, né? Já tiramos algumas dúvidas, e a partir dali, né, vocês podem continuar conversando comigo no ambiente aula. Dúvidas? Senão nós vamos organizar agora já os grupos, porque já é 8h30 também. Ali, tu estava falando sobre o trabalho, tu deixou lá no ambiente aula aí a descrição, que nem no TDE, para nós, alguma coisa desse tipo? Eu abri por enquanto, deixa eu ver o que eu abri. Eu acho que eu só abri um TDE para postagem, envio da atividade, tem a sala de interação. Utilizem essa sala para postarem suas dúvidas, tal, não sei o quê, mas é para validação do questionário, então postem aqui na sala de validação da pesquisa os questionários, tá? E assim, a pesquisa, tem um arquivo aqui que fala sobre pesquisa de mercado, que eu inseri hoje também, mas a pesquisa primeiro ponto, que eu falei agora há pouco, vocês precisam definir qual é a área, né, o segmento, a indústria que vocês vão investigar, e deixar bem claro, né, que elementos ligados ao comportamento do consumidor serão alvo da pesquisa. Quantas perguntas? Não me perguntaram, mas eu, né, acho que isso apareceria em algum momento. Eu sugiro que vocês trabalhem com aproximadamente 10 questões, 10 perguntas. Tá? Em torno de. Menos que isso também, né, daí vai ficar uma avaliação muito rasa, muito superficial. Tá? Então, 10 perguntas dá para se ter uma boa ideia sobre questões comportamentais, sobre valores que a pessoa, né, tem na hora de aquisição de produtos, enfim, sobre os elementos que impactam na decisão de compra e tal. E mais do que isso, pode ficar muito extenso, né, muito trabalhoso e tal. Então, né, em 10. Mas daqui a pouco, se chegou a 12, 14, 15 questões, ok, se acharem necessário, não tem problema. Mas uma orientação de que em torno de 10 é um número razoável para você ter um conjunto de informações sobre o consumidor. Eu queria ver se eu mais ou menos entendi aqui o que teria que fazer. Um exemplo, eu vou pegar um público consumidor, um exemplo, vou querer vender um tênis, um exemplo. Eu vou fazer questionamento, pergunta para o público-alvo, o que ele te interessa ao comprar um tênis? É o conforto? É o design? É mais ou menos isso que o senhor quer que a gente faça? Isso aí, comportamento do consumidor, elementos que influenciam o atual comportamento do consumidor em determinada indústria, em determinado segmento. Então, se é um tênis, ok, é isso aí. Quais são os elementos que influenciam, que determinam, que se atravessam, que fazem parte, né, de um
público que nos interessa saber, né, que eu vou ter que delimitar, que eu vou ter que enxergar com clareza. Eu não vou disparar questionário para quem não é o meu público-alvo. Então, isso é importante, né? Na hora de disparar o questionário, eu tenho que deixar claro, assim, olha, esse questionário é para tais e tais e tais. Talvez algumas perguntas que já eliminem de cara ali, né? Você é usuário de determinado produto? Você é consumidor de determinado produto? Não. Muito obrigado, tchau. Né? Sim. Bom, aí então gostaríamos, né, da sua colaboração, etc. Isso nós vamos construir. Estes elementos aí a gente vai construir. E aí vem um conjunto de perguntas que vocês vão elaborar para, né, que, como eu disse, para descobrir, para entender, para compreender como é que está esse mercado, né, quais são os elementos mais importantes no que diz respeito ao comportamento dos consumidores. Umas 10, 12 perguntas. É isso aí. O preço, né, como é que o preço impacta, né, o design, o conforto. Bom, aí vai, né? Durabilidade. E aí vai. Cada segmento é um segmento. O difícil é escolher um segmento, né? Quer dizer, demora um pouco mais e tem que, sim, pensar bastante, conversar. Por isso que nós vamos eleger os grupos agora, e aí os grupos vão conversar para chegar num acordo. Não, esse segmento é legal, isso aqui é curioso, isso aqui é interessante e tal. Né? Vamos para a composição dos grupos, então. Vocês já têm alguma preferência para trabalharem em conjunto? Dos que estão aqui presentes, nós temos o Luiz Ricardo, o Lucas, o Rodrigo, a Larissa, o Fernando, o Gabriel e a Betina. Nós estamos com 7 presentes. Então tem muita gente faltando ainda. Vocês conhecem os colegas de vocês? Não? Eu conheço um, professor. Se vocês não têm preferência, eu já saio, né, determinando aqui quem vai ser. Desculpa, eu tenho. Oi, o Lucas. Fernando, a gente fez uma turma junto, não sei se ele lembra, mas daria para a gente ser parceiro nessa, se ele concorda. Tá. Deixa eu ver se eu estou com. Concordo. Olha só. A Amanda. Alguém conhece a Amanda Barcelos? Não? Betina, depois a Bruna não está presente. Não? Depois o Fernando, o Gabriel, tem 2 Gabriel. Deixa eu ver o Gabriel que está aqui, é o Gabriel Pacheco. E tem o Gabriel Santos, Pujol. Não sei se vocês conhecem. Depois tem o Guilherme. Depois a Larissa, o Lucas, tem 2 Lucas. Tem o Lucas Joel. Os 2 estão aqui, tá? E o Lucas Dias, tá? Então, o Lucas Dias e o Lucas Joel. O Luiz Ricardo, que está aí também, e o Rodrigo, que está aí também, né? Então, nós temos mais presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 aqui. Vamos lá. Por enquanto, só Fernando e Lucas, é isso? Isso. Se tu puder botar o Guilherme no meu grupo, professor. Só então, tem assim, um Guilherme, né? Só um Guilherme. Então, sim. Assim, ó, Lucas e Fernando, vocês são do grupo 1, tá bem? Só para a gente começar a organizar. Okay. Luiz Ricardo e Guilherme, vocês são do grupo 2. Já podem se inscrever lá na sala nos grupos, lá na sala de interação dos grupos. Certo. Vocês já podem colocar o nome de vocês lá. Grupo 1 entra já o Lucas e o Fernando já colocam lá, né? Só se apresenta ali. O grupo 2 já tem, então, também 2 componentes, que é o Luiz Ricardo e o Guilherme. E agora eu vou começar a distribuir o povo. Já que mais ninguém se manifesta. Posso? Por ordem alfabética, tá? É o critério que adotei. Então, vamos lá.
Então, Luiz, Ricardo, Guilherme, Lucas, Joel e Fernando já estão. E Ô, agora... senhor, só Oi. uma dúvida. Esse pessoal que não está na aula, eles costumam entrar? Ah, pois é, deixa eu ver agora. Meu medo é cair com alguém que não entra na aula. Sim. A Bruna, sim. O Guilherme já vi também. A Amanda, tô na dúvida. Eu não conheço a Bruna, mas ela foi a que avisou semana passada que ela tem 2 aulas simultâneas. Isso, ela teve. Ela disse que eventualmente pode ter alguma dificuldade. Mas vamos lá. Então, eu vou por ordem alfabética agora, tá? A sorte está lançada, paciência. Fernando e Lucas, como vocês fazem parte do grupo 1, o terceiro componente é a Amanda. Já anotem aí. A Amanda, vocês buscando no ambiente aula, pode mandar mensagem para ela e tal, e qualquer dificuldade, me sinalizem ali. O que vocês escrevem nas salas de interação, eu vejo. Chega aviso para mim. Então, qualquer dúvida, só não vou responder imediatamente, mas escrevam nas salas de interação que vem sinal para mim. Ou me mandem mensagem. Olha, tal, não conseguimos retorno da Amanda ainda, coisa assim. Mas a Amanda pertence ao primeiro grupo, tá? Amanda, Fernando e Lucas é o primeiro grupo. O grupo 2 tem o Luiz Ricardo, o Guilherme e a Betina. Tá, Betina? Tu tá com o Luiz Ricardo e com o Guilherme, já no grupo 2. O grupo 3 vai ser a Bruna e Gabriel e Gabriel. Gabriel Pacheco com Gabriel Santos e Bruna Ferrari. Ok, Gabriel? Beleza, é o grupo 3. Gabriel, tu já pode até colocar o nome dos 3 lá numa postagem lá no grupo 3. E, por fim, quem é? Guilherme já foi. Larissa, Lucas Dias e Rodrigo, é isso? Acho que é, né? Lucas Dias, Larissa e Rodrigo. Rodrigo, me escuta? Sim. Tá, ok. Grupo 4. Ok. Larissa, Rodrigo e Lucas Dias. Junto com a Rosane e a Cíntia. Vão ter que ajudar lá nas eventuais... Bom, mas aí vão conversando ali pela sala de interação, né? E podemos... Hoje, por exemplo, eu sugiro que vocês aproveitem o tempo hoje e abram um Meet paralelo, um outro Meet, e conversem nos seus pequenos grupos, para pelo menos hoje já definirem segmento, né? Definir o produto, a indústria, né? Sobre o que. E aí depois, bom, delega ali algumas tarefas para cada um, porque aí, a partir disso, é começar a pensar em público-alvo e tal, mas fundamentalmente elaborar o questionário. Então, né, o grupo sair com a definição hoje do segmento, tá? do que vão pesquisar, qual a indústria, qual o produto, e uma vez definido isso, lançar o desafio para que o grupo comece a pensar nas perguntas que são relevantes. E aí vocês vão trocando nas salas de interação, eu vou tirando as eventuais dúvidas, de maneira que a gente chegue semana que vem lá e já tenha mais ou menos encaminhado isso. Tranquilo? As dúvidas devem ser agora trazidas. Desculpa, professor, pode confirmar o nome da outra colega do grupo 1? Do grupo 1, Amanda. Amanda. É Amanda Barcelos de Campos. Amanda Barcelos de Campos. Certo? O que vocês acham agora de fazer o uso, pelo menos de mais alguns minutinhos, cada grupo aí abrir
alguém aí abrir um Meet e vocês fazerem reuniões. Se o grupo 4, por exemplo, quiser continuar aqui neste espaço, perfeito. Já estão as gurias aqui, já está o Lucas, Larissa e Rodrigo. Já ficam aqui. E os demais, eu sugiro que abram Meet paralelo para conversar um pouquinho mais em termos de definição. Pelo menos aqueles que estão aqui. O Luiz Ricardo, com quem que ficou? Luiz Ricardo, Guilherme Eu, Guilherme e a Betina. Então, tu conversa com a Betina e o Fernando conversa com o Lucas Joel e o Gabriel. O Gabriel tá sozinho, Gabriel. Então, tu não precisa abrir Meet, tá, Gabriel? Mas, Gabriel, já faz contato ali com os colegas, manda uma mensagem. Vou procurar, pessoal. E vê um momento, já tenta agendar um momento aí para vocês conversarem. Ok? Só ficou uma dúvida, Jefferson. Por Vamos exemplo, lá, como é que eu vamos vou lá. contatar a Betina ali para A Betina está conversar aqui, com né? ela? Sim, agora é isso que eu digo. Vocês podem, por exemplo, abrir um Meet e colocar aqui, né, no chat. No chat daqui mesmo. No chat daqui, coloca o endereço do Meet que abrir, Meet, tá. né, o link do Meet. E aí já... Tu faz isso, Faço. Então, Na Luiz, real, eu abre vou botar na sala do nosso grupo lá. Eu acho que fica mais prático. Isso, pode colocar lá o link lá na sala. Perfeito. Professor. Oi, Gabriel. É Bruna Ferrari. Bruna Ferrari, isso aí. Ok. Bruna Ferrari e o outro Gabriel, né? Isso. Santos, né? Isso, Gabriel Santos. Certo? Posso encerrar a gravação? Alguém tem mais alguma dúvida para ficar registrado na gravação? Caso contrário, vou encerrar a gravação e aí tô liberando vocês. Precisa postar já algum item para a semana que vem na próxima aula, lá no dia de aula? No dia 31, vamos ver o que vocês conseguem trazer, né? Tentem o máximo possível em termos de questionário para o dia 31. Para a gente tentar, no dia 31, sair com ele praticamente definido. Aí a gente vai conversar um pouco sobre o público, sobre, né, a forma de disparar, quantos questionários, dependendo do público, dependendo se é nicho ou coisa assim. E é isso. Mas seria importante a gente chegar com o questionário praticamente montado na semana que vem. Tá? E caso não consiga contato com essa galera, eu entro em contato com o senhor daí? Me chama a partir de amanhã já, se eles não responderem, vamos botar pressão, tá? Professor? Oi. Só para ficar claro, então, é para definir um segmento de comportamento do consumidor. É. Tá. Um segmento para investigar o comportamento do consumidor daquele segmento. Uhum, sim. Certo? Interrompida a gravação.